Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dr. David Watts, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e com o grande Dave Smith. É muito bom estar com você. Você é a razão desse programa existir. Você é muito especial e é um prazer estar com você. E como a maioria já sabe, começamos uma nova série há algumas semanas atrás, ensinando sobre o livro de Romanos. E prometo que, se você nos acompanhar, acho que você vai aprender algumas coisas sobre a palavra de Deus que vão te beneficiar. E oro para que você possa nos acompanhar todos os dias de segunda a sexta. E se você, por alguma razão, não puder estar presente, grave o programa para escutar em um outro momento. E Romanos, capítulo 1, vamos começar no versículo 16. Lauren. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, Fazendo referência à cruz. pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Através da cruz e somente da cruz, o homem é reconciliado com Deus. Eu quero mencionar algo antes de prosseguir. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. A questão é por que nos envergonhamos? Me pediram para orar, eu acho, em um simpósio judaico em Baton Rouge há alguns anos atrás. E foi em honra do homem que seria eleito como o primeiro-ministro de Israel alguns dias depois desse encontro. E terminei a oração em nome do Senhor, algo assim, e não disse em nome de Jesus, mas o Espírito Santo falou comigo sobre aquilo. Eu senti que se tivessem me pedido para fazer algo assim, que se eu tivesse a oportunidade, terminaria a oração em nome de Jesus. Não para machucar o sentimento deles, mas é mais importante para a causa de Cristo se posicionar pelo que você acredita. E naquela época eu senti que não consegui fazer aquilo. Nunca mais repeti o erro. Mas por que é que existe uma vergonha conectada com o Senhor Jesus Cristo, com o Evangelho de Cristo? E não é assim com o Islã, não é assim com o budismo, o shintoísmo, confucionismo. Não é assim com eles, mas é assim com o cristianismo. Eu diria que é porque é algo único. Como assim? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todas as outras religiões aceitam a Cristo em alguma posição, a maioria delas pelo menos, mas não nessa posição única. Eu sou o único que posso te levar e te dar o caminho até o Pai. E eu acho que, infelizmente, isso causa constrangimento em algumas pessoas, porque elas não querem permanecer firmes nisso, mas é a única forma. Ou seja, você está dizendo que é a estrutura singular da salvação. Se um homem ou mulher não aceitar a Cristo, não pode ser salvo ou salva. Isso mesmo. Então, Satanás força essa situação por alguma razão, e então algumas pessoas têm vergonha de admitir. E eu acho, concordando com o que o irmão David disse, que forças espirituais aparecem quando o nome de Jesus é mencionado, mas não aparecem quando o nome de Buda é Maomé. mencionado, ou Maomé, ou algum dos outros deuses do mundo, porque eles não são Deus. Os poderes das trevas opõem-se fortemente ao nome em que está a O nossa nome de salvação. Jesus. E debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então somente esse nome deve ser exaltado por aquilo que ele fez na cruz, exaltado sobre todo o nome. Você pode dizer para qualquer pessoa, você tem que aceitar Maomé, e se tiverem algum conhecimento do cristianismo, não vão aceitar. Fora isso, eles ignoram e não prestam atenção no que está sendo falado.
Eu acho que as pessoas sentem a convicção. Quando eu pastoreava a minha última igreja, eu também trabalhava como gerente de projetos em uma construtora. E quando eu conversava com outros gerentes ou pedreiros, a linguagem deles era muito ruim. Eles falavam muitos palavrões, mas quando eles descobriram que eu também era pastor, de repente eles Uhum. mudaram a forma de falar, a forma de agir. E um dia eu estava com a minha Bíblia porque o vice-presidente da companhia me fazia muitas perguntas bíblicas. E então, naquele intervalo, eu estava lendo a minha Bíblia para ele. E um homem que sempre usou um linguajar variado, ele entrou e disse: "Ah, então vocês estão falando sobre o meu Jesus." E eu disse: "Sim, nós estamos." Eu não fazia ideia de que ele era cristão, mas era isso que ele se dizia ser. Mas bem, você sabe, se você assistir vídeos antigos no YouTube de quando você era convidado nos shows, na CNN e outros programas, o repórter te perguntava: "Você acha que Jesus é o único caminho para o céu?" E você dizia que sim. E o repórter ficava nervoso e defensivo, até mesmo ansioso. E como você disse, é algo que confronta e é algo exclusivo. Nós amamos a todos, mas somente Jesus é o caminho para o céu. Eu estive na CNN uma vez, o nome do programa era Crossfire, e o Pat Buchanan com outro rapaz que era um antagonista, esqueci o nome dele. Mas o Buchanan dizia acreditar politicamente nas mesmas coisas que eu nas mesmas coisas que ele, mas os dois vieram contra mim. Os dois. E eu não lembro como sair da situação, mas Eu assisti o vídeo. Eu acho que o Buchanan era católico, não era? Foi por isso que ele se ofendeu. eu não sei, não lembro. Irmão Swagger, sobre a sua pergunta, ah, o ponto da sua pergunta é tão verdadeiro e é que há uma ofensa aí fora. Verdade, é isso Está mesmo. lá e está muito presente na televisão e na rádio também. Você é visto como alguém meio anormal, vamos E dizer eles assim. querem fazer piadas sobre isso, ridicularizar. Eles querem ah, convencer a outros de que isso é loucura. Mas a verdade é que o nome de Cristo carrega as reivindicações de Cristo. Isso me lembra alguns sermões Verdade. antigos, as reivindicações de Cristo. Quando esse nome é falado, você não pode ficar neutro. Ou você é a favor Verdade. ou contra ele. Porque, em geral, eles sabem o que ele ensinou e representou. E é aí que nós estamos hoje. É quem ele foi e aquilo que ele representou. E muitas pessoas são contra tudo aquilo que ele representou, pelo que ele morreu. Hoje eu falei isso no nosso programa pela manhã. Eu estava no dentista, estava lendo uma revista enquanto esperava, e naquela época, isso há 2 ou 3 anos atrás, talvez há mais tempo, alguém escreveu falando da Sarah Palin, ridicularizando o cristianismo dela, e ainda disseram, e ela fala em línguas como Jimmy Swaggart, e aquilo supostamente era para me insultar, ou insultar ela. Sabe como é? Paulo disse, não me envergonho, e se ele disse, não me envergonho, alguns deveriam estar envergonhados. Irmão Swagger, ele não está lidando somente com a pessoa de Jesus, mas também com aquilo que ele fez na cruz. E essa é a maior ofensa para muitos. O modo como ele nos deu a salvação. O poder por aquilo que ele fez na cruz. Ele tinha que ser quem ele foi para cumprir o plano de Deus que estava estabelecido antes da fundação do mundo. O Deus na carne, Emanuel, vivendo uma vida perfeita. Ele foi o candidato perfeito porque ele manteve a lei. Mas quanto ao sacrifício, é aí que muita gente tem problema. Eu já conversei com alguns muçulmanos, mesmo aqui no ministério, e a maior barreira é a crucificação. Como é A que é? crucificação é uma grande barreira para eles,
que esse indivíduo morreu pelos pecados da humanidade. Eles não querem saber Eles disso. têm dificuldade com isso, porque isso nos diferencia de toda outra religião do mundo que diz que a salvação vem pelas boas obras. Exatamente. Por isso, eles exaltam Sim. tanto suas obras, pois pensam, isso vai me Sim. levar para o Como céu. se chama o homem que produziu e dirigiu o filme Paixão de Cristo? Mel Gibson. No mundo secular, ele foi ridicularizado por causa daquele filme. E também fez 300 Sim, ele milhões ganhou. de dólares. Ele foi por todo mundo e ganhou muito dinheiro. Mas eu me lembro de ouvir na TV coisas inacreditáveis serem ditas contra ele e contra o filme. Nós somos cristãos e, para mim, esse foi um grande filme. Eu assisti ele e foi um filme muito sangrento, muito cruel. Houve momentos em que eu precisei abaixar a minha cabeça, eu não conseguia assistir, mas foi muito real. Mas milhares debocharam dele por isso. Hollywood, Verdade. acima de todos, Hollywood debochou dele. Se lembre Sim. que a vida de Cristo é uma ofensa para Hollywood. Precisamos reconhecer isso. A ideia de que eu sou mais importante do que Deus é muito forte entre as grandes estrelas de hoje e também entre os atletas, os músicos e também entre as pessoas da indústria do entretenimento. Sim, entretenimento. Mas Paulo disse, eu não me envergonho. Essa é uma declaração positiva. Falando de se envergonhar do Evangelho de Cristo, ao mesmo tempo, você encontra que não importa quão vulgar ou seja o que for que a pessoa seja, se escutarem dizer que você segue Jesus Cristo, a pessoa tenta mostrar algo diferente. E quando eu gravei meu primeiro álbum, há milhares de anos atrás, algo assim, o engenheiro da gravação tocava guitarra para o Elvis Presley. E o baterista, supostamente, era o melhor do mundo. Mas então, eles descobriram quem eu era e fizeram tudo o que podiam sem cobrar um tostão. Fizeram de tudo para ajudar. E eu sei que o baterista me ligou, isso há 5 ou 6 anos atrás. Fazia muito tempo que eu não via ele. No começo, eu não sabia quem era, mas quando ele falou o nome, eu me lembrei. E ele disse, irmão Swagger, já toquei em não sei quantos álbuns, em gravações nos últimos anos. Mas ele disse, quando toquei na gravação daquele álbum que você fez, olha, foi a melhor gravação da minha vida. Foi a melhor coisa da minha vida. E eu orei com ele depois e tal, mas sei que todos vocês já viveram isso quando pessoas descobriram que você era cristão. Nem todos fazem isso, mas alguns começam a se conduzir de maneira diferente em relação a você, porque entendem que tem algo diferente. Certo. Eu trabalhava na construção. Em relação a onde você trabalhava? Ah, com certeza. Sim, senhor. Eu trabalhei na construção por um certo período após eu ter sido salvo. E, contando comigo, a equipe tinha 3 homens. E nós fazíamos toda a parte de concreto nas piscinas. E nós atuávamos em um bairro muito difícil. E, normalmente, era eu quem fazia piadas ruins, menosprezando os outros. Mas depois que eu fui salvo e as pessoas sabiam que a minha vida havia sido transformada, não demorou muito para que as pessoas com quem eu trabalhava, ao falarem palavrão, dissessem, opa, desculpe, Lauren. E eu não havia dito nada, nunca disse nada. Eu apenas fui transformado pelo Senhor. E essa mudança fez com que eles começassem a me observar. A linguagem havia mudado, as piadas eram diferentes. Agora eles não me contavam mais aquelas piadas. Mas, de novo, tudo isso foi apenas um reconhecimento da presença de Cristo. Há uma resposta das pessoas.
quando elas veem ou sentem o Espírito de Deus em você. E ela pode ser positiva ou negativa, mas sem mesmo dizer nada, toda a sua conduta mudou. E você sabe, todos os lugares em que Jesus foi, D.L. Moody disse que ou ele causou um tumulto ou um avivamento. E às vezes, isso é verdade conosco. Jesus em nós causa uma resposta nas pessoas, seja positiva ou negativa. Enquanto nós conversamos, eu estou pensando no respeito que eu me pergunto se isso mudou. Nós estamos vivendo em uma sociedade agora que está muito Cínico. contra e também mais aberta a isso. Eu acho que é uma grande É mudança. verdade. Quão mais fundo a humanidade vai, menos respeito ela tem pelas coisas de Deus, porque ela está mais distante. E daqui a alguns versículos nós vamos falar sobre isso, mas Deus os entregou ao poder do pecado, e isso começou a envolvê-los e a destruí-los. E não é somente para o propósito de punição, não é essa a razão de Deus. O derramar de sua ira é para transformar aquele incrédulo devido à dor do pecado. Então, quanto mais eles descem naquele pecado, mais forte ele se torna, porque eles estão lutando e se rebelando contra um espírito que é contrário às ações que eles estão tomando. Mas tudo isso mostra o poder do Senhor Jesus Cristo e o poder da palavra de Deus. Você não precisa dizer nada, eles sentem e mostra o poder de Deus. E Paulo disse aqui que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro para o judeu e também do grego. O que nós temos é poder que é gerada pelo Espírito Santo em nossa vida e em nossos corações. Temos que entender que tem um peso muito grande e tem uma resposta forte, tem um peso muito grande. E mesmo se agirem de maneira bruta, às vezes, por dentro, eles têm um respeito ali. E pessoas que você nem sonha, pensam no Senhor, e se ficarem perto de você, talvez não venham a dizer isso, mas às vezes eles dizem, e dá para você sentir também. E cria um respeito no coração deles por você. E é Cristo em você. E é por causa do poder que isso gera. E a vida de qualquer cristão gera poder. E quando você está próximo dessas pessoas, na piscina ou onde for, e você mencionou que nunca falou nada para eles, mas eles sabiam que algo mudou. Certo, eu nunca iria avaliá-los pela sua linguagem. Algumas semanas antes eu estava fazendo a mesma coisa, mas ainda assim eu iria testemunhar a minha transformação. Eu agia diferente e Cristo estava Você presente. não xingou, não sei se você já xingou assim, mas depois que você foi salvo, você não xingou mais palavrão, não é? Certo, e você não bebeu mais, não é mesmo? E as pessoas notaram tudo isso. Certo. Sim, as mudanças eram evidentes. Não foram tão rápidas como eu gostaria, mas elas eram evidentes. E as pessoas ao meu redor olhos deles, sabiam. foi algo mais poderoso do que aos seus olhos. Bem, eu te prometo que foi algo bem poderoso para mim, porque mudanças aconteceram e é isso que nascer de novo faz. Produz um desejo de mudança no coração e agora eu não estou apenas tentando ser religioso, eu estou respondendo ao poder do Evangelho que habita em mim. Mas presta atenção. O Filho de Deus, ao lado do maior homem do mundo, o Filho de Deus é maior, por causa Certo. desse poder. Quando Faraó disse para José, quando José apresentou seu pai, acho que ele tinha 80 anos na época, não sei, e Faraó era o homem mais poderoso do mundo, mas respeitou o pai de José, não só porque era José, mas porque esse homem Certo. conhecia o Senhor. E você Foi isso tem que mesmo. entender isso. E, olha, o menor é abençoado pelo melhor. O menor é abençoado pelo melhor. E isso é por causa de Cristo.
Certo. Irmão Suega, você deve estar familiarizado com a Dunamis, palavra é isso grega aí. para poder, dunamis. Essa é uma palavra muito pesada. Em seu comentário sobre Romanos, Leon Morris chama o versículo 16 e 17 de A Tese de Paulo para o livro de Romanos. Ele diz que esses dois versículos são mais importantes do que podemos imaginar. E ele diz que eles revelam o coração de Paulo e que algumas pessoas em uma cidade sofisticada como Roma tenham se envergonhado de um evangelho centrado em um judeu crucificado e que foi abraçado pelas classes mais baixas. E Paulo declara que ele não se envergonha. E ele chama Eu não isso sei de a se tese Paulo dos esteve romanos. diante de Nero ou não. Alguns dizem que sim, alguns dizem que não. Mas, de qualquer forma, esse era o homem mais poderoso no mundo, por mais louco que ele fosse. Mas se Paulo estivesse diante dele, você tinha alguém ali maior diante do menor. E o apóstolo Paulo, o mundo não tem como concordar com isso. Não pensam em concordar com isso, mas é a verdade. E se você é salvo pelo sangue do Cordeiro, existe um poder a respeito disso. Por isso, Faraó queria que Jacó, pai de José, orasse por ele. E José orou e o abençoou. E eu não sei se ele entendia o que estava fazendo ou não, mas eu não sei o quanto ele entendia, mas ele estava sendo abençoado por aquele que era melhor. Eu acho que às vezes nós não entendemos o poder real que há no Evangelho. Quão poderoso o Evangelho é. Ele não somente pode mudar uma pessoa, mas ele pode mudar uma Verdade. comunidade, uma nação, aonde ele for pregado. É inacreditável. E eu acho que essa é a ênfase desse ministério. O poder do Evangelho, Com o certeza. poder da mensagem da cruz e de Com como ela certeza. pode mudar uma vida. Hebreus diz que a palavra de Deus é viva, significando que ela vivifica, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então pense no poder da palavra e o que ela pode fazer com alguém. Ela literalmente corta nas duas direções. As pessoas não podem escapar do impacto da palavra de Deus. Ao pregar o evangelho, algumas pessoas podem se enfurecer ou se alegrar, mas há um efeito sobre elas. Elas não podem escapar, ainda que elas não demonstrem nenhuma emoção externa. Mas eu sei por ter trabalhado na rua e ministrado aos mendigos, aos que muitos chamariam de degenerados, e às vezes eu converso com pessoas de terno também. E já aconteceu de Claro. alguém voltar meses depois dizendo que aquilo que eu disse a impactou. E eu sabia que ainda que eu não tivesse visto nenhuma reação, Evangelho de alguma Cristo. coisa havia acontecido pelo poder de Carrega Deus. um poder Afeta as pessoas. maravilhoso. E milhões de pessoas já Com morreram certeza. por esse privilégio de viver para Deus. O tempo acabou, temos que ir embora. Não perca o próximo programa.